Olá, pessoal. Bom dia. Como a professora falou, meu nome é Karina. Estou vendo que alguns eu já conheço, porque essa caminhada, né, de professora, a gente sempre se conhece. Gente muito bacana, estou vendo aí, que está assistindo a gente, que bom. Que a gente tenha, né, gente, uma manhã de trocas, né, de conhecimentos, em busca dessas reflexões, a gente está aqui, né. Desde já, eu já estou muito agradecida de estar aqui, participando, né, da 21ª GENAT, e em uma das atividades da nossa oficina, que a gente tem, é um questionário pequeno que a gente vai fazer, que é muito importante para a minha pesquisa, para o meu estudo, e quero que vocês respondam, né, com autenticidade, e aí a gente vai dando continuidade à nossa oficina. No primeiro momento, a gente vai falar sobre a questão dos mapas conceituais enquanto teoria, e depois a gente vai partir para uma parte prática, e aí vocês vão contribuir bastante com essa parte prática, né? Enfim, vamos lá, né? Eu vou projetar aqui a minha tela, a minha apresentação, para a gente dar continuidade, certo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Aí vocês dizem se está aparecendo. Pronto, tá aparecendo sim. Tô vendo aqui que está aparecendo. E aí, eu vou colocar aqui para vocês o questionário, tá certo? No chat, já está, mas só para reforçar aquelas pessoas que chegaram agora, tá chegando, enfim, aí eu queria que vocês, é curto o questionário, certo? Bem curtinho, mas de inteira importância para mim, tá certo? Vamos lá, né, gente? Enquanto vocês respondem, que é super prático o questionário, e tem um outro, né, no final da oficina, que também é menor ainda o questionário, de múltipla escolhas, as respostas, então é super prático de responder, tá certo? Então, cadê Jesus? Está passando, poxa, não estou vendo aqui, pronto, ok, deu certo agora. Bem, pessoal, a minha oficina é construindo mapas conceituais com CEMEP-TUS, né? Meu nome é Karina, sou efetiva, né, da rede pública de ensino, sou do estado, da prefeitura, e venho, né, colocar para vocês as potencialidades, né, dos mapas conceituais, certo? Construindo mapas com CEMEP-TUS. E aí, o objetivo da nossa oficina é apresentar, né, os mapas conceituais e a teoria da aprendizagem significativa. Teoria essa, gente, que vai embasar o uso de mapas conceituais nas nossas práticas. O segundo objetivo é mostrar as potencialidades do uso dos mapas conceituais em sala de aula. A gente vai falar um pouco sobre isso. Um outro objetivo, não menos importante, é conhecer o CEMEP-TUS enquanto recurso educacional digital. A gente sabe que a gente pode construir os mapas conceituais em folha de papel, com post-it, né, se a gente não tem esse recurso, né, da internet, se bem que esse software, ele é super seguro, você pode baixar no computador, não tem Android, né, não tem um aplicativo ainda, e os idealizadores desse software foi quem desenvolveu essa teoria, né, dos mapas conceituais e estuda, né, que é o Novick, é um estudioso sobre os mapas conceituais. E em parceria com um outro estudioso, né,
ele desenvolveu esse software. E aí, gente, vamos falar um pouco sobre a teoria da aprendizagem significativa, né? Que é uma teoria cognitiva de ensino e aprendizagem que tem como objeto central de estudo a aprendizagem significativa. A aprendizagem é considerada significativa quando uma nova informação, seja conceito, ideia ou proposição, adquire significado para o indivíduo. Então, gente, deixa eu beber aqui um pouquinho. Essa teoria foi desenvolvida pelo David Ausubel, né? Muitas vezes a gente faz muito disso em sala de aula, mas como a gente está muito focado na prática, a gente não se inteira da teoria, muitas vezes, né? Então, a gente faz muito isso. Então, por que Ausubel desenvolve essa teoria? Gente, Ausubel, ele teve uma insatisfação muito grande na educação básica que recebeu. Ele tinha muitos castigos, né? Ele foi, com 6 anos de idade, ele descreve no livro, que com 6 anos de idade, ele foi, porque falou um palavrão em sala de aula, ele foi alvo de excremento de toda a turma, durante todo o dia de aula. E foi lavado a boca dele com uma substância similar à água sanitária, imagine, né? Então, ele se preocupou em construir uma teoria de ensino, né, que pudesse ajudar os professores, no sentido de desenvolver em sala de aula, adaptada, né, a diferentes sujeitos e a diferentes situações. Então, ele parte com para estudar isso, em virtude dessa educação que ele recebeu, certo? E quando é que essa nova informação adquire significado para o indivíduo, né? A grande pergunta, quando é que isso acontece? Quando um novo conceito se ancora em conhecimentos prévios ou subsussores. Esses subsussores, né, que ele fala, que são os conhecimentos prévios, são conhecimentos existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Então, toda vida que você vai ensinar um conceito novo e isso é ancorado em conhecimentos prévios, ele diz que vai dar uma aprendizagem significativa. Porque vocês sabem, né, gente? A gente aprende em vários contextos, em várias situações, mas essa aprendizagem que Ausubel fala é aquela nossa, né, de sala de aula, sistemática, planejada, certo? E ele coloca 3 condições para que haja uma aprendizagem significativa, né? Ele diz que a primeira condição é identificar os conhecimentos prévios dos alunos, essa é a primeira condição que ele fala, que você tem que saber, conhecer aqueles conhecimentos prévios para, a partir disso, mostrar e ensinar um novo conceito. Outra coisa que ele fala, muito importante, é organizar o material de acordo com esses conhecimentos prévios. Então, não adianta você trazer um material, um livro, por exemplo, que traga coisas que não é do convívio dele, não é da estrutura cognitiva dele. Por exemplo, a gente às vezes vê livros que tem frutas, exemplos de frutas, por exemplo, que não é do convívio deles. Então, isso aí já é descartado, né? Então, tem que ser... e outra, o livro tem que estar estruturado de acordo com esses conhecimentos prévios, né? Você ir colocando conhecimentos novos a partir desses conhecimentos prévios. E uma outra condição, não menos importante, é a vontade e a disposição do aprendiz para aprender, né? Então, tem que haver isso, certo, gente? E aí, Ausubel sintetiza a aprendizagem significativa, né, e a psicologia educacional, que ele tanto estudou, nessa frase: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Determine isso e ensine de acordo, né? Então, veja aí como é importante você ouvir, você partir desses conhecimentos prévios que ele tem. E aí eu trago uma tirinha para a gente pensar aí, vocês poderem contribuir no chat, né? Essa tirinha diz assim: hoje vamos estudar sobre o direito dos afrodescendentes. A professora toda empolgada, né? Vou preparar aquela aula toda empolgada para
para dar o conteúdo, né? E aí, Joãozinho e Pedrinho aqui, né, que sempre estão próximos. Professora, meu bisavô era escravo lá em Paranaguá. Aí, Pedrinho, nossa, o Paraná tinha escravos? Aí a professora, né, toda querendo colocar aquilo que tem lá no livro. Parem, estamos fugindo do assunto. Vamos retomar o tema da aula antes que bata o sinal. E aí eu pergunto para vocês, gente, esse momento, né, esse momento aí de sala de aula, que muitas vezes a gente, sei lá, por algum detalhe, por alguma coisa, ansiedade, sei lá, a gente é um exemplo de um momento de aprendizagem significativa, né? Eu queria que vocês colaborassem aí no chat para depois a gente discutir, tá certo? E aí, gente, nesse sentido, né, a conduta da professora se aproxima mais de uma aprendizagem o quê? Mecânica, né? Um armazenamento literal, palavra por palavra que está aí no livro, arbitrária, que não tem um fundamento lógico, né? Que sem significado, não requer compreensão, resulta em aplicação mecânica a situações conhecidas, por exemplo, o aluno não consegue aplicar o conhecimento em outros contextos, né? É uma coisa mecanizada, é aquela velha memorização e decoreba, né, gente? E aí, contrapondo, né, a essa aprendizagem mecânica, a gente tem a aprendizagem significativa, né, com significado, implica em compreensão, transferência de conhecimento, capacidade de explicar, de escrever, enfrentar situações novas, né, e essa passagem da aprendizagem mecânica para a aprendizagem significativa, né, se dá por meio de quê? De um ensino, né, potencialmente significativo. E nesse sentido, gente, a gente acredita que um organizador gráfico pode sugerir um caminho para uma aprendizagem significativa. A gente sugere que os mapas conceituais podem ter esse potencial, certo? E aí, gente, eu trago dois organizadores gráficos, além dos mapas conceituais, só para a gente poder fazer uma comparação, tá? Então, o primeiro organizador gráfico que eu mostro aqui para vocês é o infográfico. Percebam, gente, que esse organizador gráfico, ele tem um leque de informações, ó, né? Isso eu peguei na internet, né? O que acontece em 60 segundos na internet. Então, você vê aqui no YouTube, por exemplo, 72 horas, né, de vídeos na forma de upload. No YouTube aqui, 2 milhões de buscas a cada minuto. E aí você observa o quê? Você observa que é fácil de perceber essa gama de informações que esse organizador gráfico traz para a gente. Um outro organizador gráfico que a gente traz para vocês é o mapa mental, né? Algumas vezes, a gente utiliza esses mapas mentais em sala. E aí, gente, você observa, também peguei na internet, vocês observam que os mapas mentais têm um tema central, aonde parte ramificações desse tema central, né? E aí você vê dicas para economizar energia na sua escola. E aí você tem aí transporte, lixo, aí você tem uma carga pictórica, né, de imagens com os conceitos, né, interligados, associados. Mas, por exemplo, esse alvo aqui, dicas de sustentabilidade, aí tem esse alvo. Eu gosto muito de falar desse alvo aqui. O que tem a ver? A gente pode até ter uma associação, né, desse alvo com dicas para economizar energia na escola, a questão de sustentabilidade, né? A gente pode fazer, mas só o mapeador é que sabe ao certo o que esse alvo aqui tá fazendo aí. Então, observe que os mapas mentais, ele é ótimo para levantamento de ideias, mas uma relação conceitual, que muitas vezes nem é conceito, essas ramificações, de repente, não dá, é menos eficiente, né, do que os mapas conceituais. E aí, gente, eu trago para vocês os mapas conceituais, né? Olha só, inicialmente a gente tem uma questão focal, qual o papel do professor em sala de aula, e aí a gente tem um conceito, né, hierarquicamente colocado acima, né, professor,
torna oportuno, cria situações de aprendizagem. Então, veja que tem um sentido, tem uma seta indicando o sentido de leitura. Situações de aprendizagem tornam favoráveis a aprendizagem significativa. Situações de aprendizagem tornam favoráveis participação ativa. Situações de aprendizagem associam-se à prática. Situações de aprendizagem associam-se a tecnologia e teoria. Situações de aprendizagem são para estudantes. Estudantes necessitam de prática, tecnologia e teoria. Então, gente, eu vou destacar logo aqui 3 coisas que vocês podem comentar no chat. Uma delas é a questão da estrutura dos mapas conceituais, né? Gente, isso aqui se assemelha à estrutura cognitiva do aprendiz. Então, isso aqui é um reflexo do que tem na mente do aprendiz, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é quanto à questão da hierarquia dos conceitos. A nossa mente tem isso. Você tem um conceito e aí você vai elencando, né, vários outros conceitos. Então, isso contribui, né? E a outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que os mapas conceituais, quando você pede para o menino fazer, por mais que seja simples, ele vai mostrar para vocês alguns conhecimentos prévios que os alunos têm, isso é uma das coisas que fazem com que ocorra a aprendizagem significativa. E nesse sentido, né, pessoal, o organizador gráfico mais adequado para uma aprendizagem significativa, eu creio que sejam os mapas conceituais, né? E aí, a pergunta, né, o que são mapas conceituais, né? É um organizador gráfico, né, que, como a gente falou, desenvolvido pelo pesquisador norte-americano Joseph Novak, na década de 70, e em 1993, ele destaca e define os mapas conceituais como ferramentas gráficas, possibilitam a organização do conhecimento e visam representar as relações significativas na forma de proposição, né? E aí, esse mapa que a gente já viu. Então, aqui a gente parte para os elementos constitutivos do mapa conceitual, né? Que são questão focal e a proposição, que é os conceitos mais a frase de ligação, que a gente vai ver mais adiante. E aí eu coloquei todos esses mapas, viu, pessoal? Eu fiz no CMAP Tools e coloquei aqui, tá? Na apresentação. A gente lê mais vamos ler no outro, pronto. A questão focal, né, que é o primeiro diferenciador dos outros organizadores gráficos. Ele serve para quê? Para orientar a construção dos mapas conceituais. Então, você tem uma pergunta focal, né, aqui nesse mapa, quais os fatores que levam à poluição dos rios? Então, aí, o mapa vai dar a resposta a esse problema, a essa pergunta. E aí, poluição dos rios é provocada pelo lixo. Poluição dos rios é provocada pelo esgoto doméstico. Poluição dos rios é provocada pelos efluentes industriais. Poluição dos rios é combatida com saneamento básico. Poluição dos rios é combatida com educação ambiental. Educação ambiental é planejada com políticas públicas. Saneamento básico é planejado com políticas públicas. Políticas públicas podem interferir nos efluentes industriais, no esgoto doméstico e no lixo. Veja que é um mapa simples. Uma coisa que eu já percebo aqui que a gente pode conversar é que essa seção aqui do mapa, ó, essa do lado direito, ela se conecta com a seção do mapa do lado direito, lado esquerdo e lado direito, né, para mim. E aí, gente, você veja aqui, ó, então, essa conexão dessas seções, isso aqui se chama de crosslink. Isso, quando acontece, isso mostra, né, por mais simples que seja um mapa, que o mapeador, ele tem um certo domínio do assunto, né? Ele está interligando os conceitos, certo? Então, a primeira diferença, só para a gente não esquecer, a questão focal em relação aos outros organizadores gráficos. A outra diferença que a gente traz para vocês a segunda diferença, né, é as proposições. O que é proposições? Explicitam a relação entre os conceitos e devem ter alto grau de clareza semântica quando a frase de ligação apresenta um verbo. Vamos entender o que é isso. Gente, olha,
As proposições é esse quadro verde aqui, ó, esse quadro verde. Então, a proposição é composta desse quadrinho. O que tem dentro desse quadrinho? Conceito inicial, uma frase, uma seta indicando o sentido de leitura. Dentro dessa seta tem a frase de ligação, que tem que ter mais... Assim, não é obrigatório, mas é importante que tenha um verbo para poder ter exprimir, né, essa relação, externalizar essa relação entre os conceitos, né, e um conceito final. Então, isso é uma proposição. Então, eu botei aqui como exemplo, olha só, casa, aí o sentido de leitura, né, moradia. Casa e moradia, só a conjunção, né? Aí a gente coloca um acento agudo, casa é moradia. Você já vê uma certa clareza, né, na informação. Casa é um tipo de moradia. Aí eu coloco essa aqui a propósito. Casa não é um tipo de moradia. Então, veja, gente, que nessas proposições pode ocorrer o quê? Equívocos, né? E é aí que o professor entra. É aí que há a ajuda do professor. Se você vê que o menino não está associando os conceitos corretos, vamos dizer, esses problemazinhos entre essas associações, você pode ajudar o aluno. Você precisa ajeitar aqui, você precisa dar uma lida mais sobre tal página, sobre tal assunto, então já dá um diagnóstico, vamos dizer assim, um mapa conceitual. Então mostra, né, onde estão esses equívocos na aprendizagem, enfim, veja como é interessante os mapas conceituais nesse sentido de ajudar, né. Uma outra coisa que eu chamo a atenção é que quando você vai ler na proposição, você tem que pensar assim, será que faz sentido? Será que está correta? Né? Isso, sim, outra coisa é que você não vai pedir para o menino fazer do nada um mapa conceitual, né? Você tem que preparar, você tem que mostrar a importância, né, dos mapas conceituais, como fazer os mapas, apresentar um mapa, né, que você mesmo, professor, fez sobre o assunto, enfim, né? E aí, a outra diferença dos outros organizadores gráficos é a frase de ligação. Eu coloquei em amarelo, olha essa frase. Então, aqui tem outro mapa conceitual, né? E a frase de ligação, gente, é o conteúdo com o verbo que explicita a relação entre o conceito inicial e o conceito final. Então, aqui, ó, o sistema solar possui satélite, sistema solar possui asteroide, enfim, né? Então, o conceito inicial, conceito final e a frase de ligação, que não é obrigatório, mas é importante para a clareza semântica que tenha um verbo. Outra coisa que eu destaquei aqui em azul são os conceitos, né? São regularidades percebidas em objetos ou eventos. E aí, gente, veja, né, que aqui é só para destacar os conceitos, né, inicial e final. E aí, eu trago aqui para vocês um mapa conceitual de um grande estudioso químico da USP Leste, que estuda mapas conceituais, né, um estudioso, que ele coloca numa das lives dele, né, esse mapa conceitual que eu achei bastante interessante, né, a questão focal, como os mapas conceituais ajudam na comunicação. Aí, mapas conceituais facilitam o pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico é a busca de relações entre parte e todo. Mapas conceituais apresentam proposições. Proposições garantem a clareza. Clareza favorece a comunicação. Proposições contêm conceito inicial, contém termo de ligação, e proposições contêm conceito final. Termo de ligação explica a relação entre conceito inicial e final. Eu achei bem interessante. Aqui, gente, possibilidades didáticas dos mapas conceituais, né? Então, aqui eu trouxe esse quadro, que é de uma dissertação de um colega meu, que apresentou ele no mestrado dele, que ele coloca, né, as utilidades dos mapas conceituais para professores e estudantes, né? Então, o professor, ao planejar uma aula, né? Então, o Seneptus, ele dá
recursos, né, que você possa, por exemplo, todos os recursos que você utilizar, vídeos, imagens, textos, slides, você pode colocar no mapa conceitual, pelo CMEP-Tools. E outra coisa, você pode, enfim, você pode fazer um planejamento usando mapas conceituais. Ensinar um novo tópico. Então, você vai, eu como sou professora de ciências, né, vou citar alguns exemplos em ciências. E aí, por exemplo, eu vou dar um assunto sobre bactérias, um exemplo. E aí, eu coloco um mapa conceitual com aqueles conceitos principais, né, sintetizando para iniciar a aula. Então, o aluno vai perceber os conceitos que ele deve realmente compreender, né, daquela aula, e aí você pode fazer uma geral, vamos dizer assim, né, então, para ensinar um novo tópico, você pode fazer um mapa conceitual. Reforçar a compreensão de conteúdos. Então, você pode fazer aquele diagnóstico, né, você pedindo para... eu estou fazendo um plano de aula sobre gênero. E aí, na disciplina que eu estou pagando. E aí, a primeira coisa que eu vou pedir para os meninos é fazer em grupo um mapa conceitual. É um assunto novo, para mim também, né? E aí, para eles, de repente, não sei, então, para mim saber o que eles conhecem, né, eu vou pedir para eles fazerem um mapa conceitual em grupo. Então, eles vão levantar conceitos sobre o estudo do gênero, né, o conceito de gênero, por exemplo, para poder eu saber os conhecimentos prévios desse aluno. Então, note que, eu já estou dando outro exemplo mais à frente, mas os mapas podem também, né, reforça no sentido de eu saber os conhecimentos prévios e aí eu vou fazer aquele diagnóstico e reforçar aqueles conteúdos, né? Ou também como revisão, reforçando como revisão. Acompanhar, verificar a aprendizagem. Normalmente, na literatura, a gente observa que alguns professores, eles acham assim, tudo pede um mapa conceitual, e aí para corrigir, né, nossas turmas numerosas, né, de 38, 30, 40 alunos, e aí você pode, por exemplo, pedir, no início do assunto, você pede para você ter o diagnóstico, esse mesmo mapa conceitual, ele pode melhorar na metade do bimestre, e no final do bimestre ser como um trabalho para entregar. Então, esse mapa conceitual você pode acompanhar, verificar a aprendizagem. Identificar conceitos mal compreendidos, revisão, né? Sanar dúvidas e fomentar feedbacks pontuais. Então, você vendo o menino fazer o mapa conceitual, você pode dar esse feedback rapidinho ali, dizendo, você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali, você pode ler tal página, né? Esse lado aqui do conceito tá bom, mas essa parte de classificação não tá, né? E aí você pode fazer esse feedback pontual no momento, rapidinho ali. Fomentar hábitos de estudo no estudante. Então, quando o estudante está fazendo um mapa conceitual, ele volta no texto. Ele vai e vem, né? Inclusive, gente, se ele não tiver esses conhecimentos prévios, essa ida e vinda nos textos faz com que eles tenham esses conhecimentos prévios, né? Estruturalmente, cognitivamente, na estrutura cognitiva do indivíduo, né? Do aprendiz. Potencializar o trabalho em equipe, colaborativo, isso aí, quando pede um trabalho em grupo, promover discussões em grupo, a questão da comunicação, avaliar a aprendizagem, porque os mapas conceituais no ensino superior é muito usado a questão da avaliação, né? Formar-se continuamente, isso a gente já falou, e empoderar-se, né? Uma vez a gente com conhecimento, a gente se empodera, né, gente? O aluno vai se empoderar, vai ser o protagonista, né, dessa ação, que é o de aprender. E os estudantes, a gente também, quando vira estudante, né, resolve problema, então, aquela pergunta lá, você vai responder resolvendo aquela pergunta, resolver problemas, efetivar síntese de conteúdo, você vai sintetizar os conteúdos ali quando você faz um mapa daqueles conceitos principais, revisar conteúdos, modelos, teorias, então, quando a gente
pode fazer para si mesmo, né, um mapa conceitual, e aí a quantidade de conceitos pode ser infinita, vamos dizer assim, à medida que você vai aprendendo, você vai, porque o CMEP-TUS, ele deixa o mapa ali, né, e aí você pode pegar no outro dia, num outro momento, mais adiante, você melhorar, você acrescentar, você retirar alguma coisa, né, autoavaliar também, organizar informações, conceitos relevantes, perceber as relações entre as ideias de um dado conteúdo, fazer anotações. Eu estava outra vez tendo um curso, e aí eu estava com o CMEP-TUS aberto, e comecei o que a professora estava falando, eu estava colocando lá meu estacionamento de conceitos, que a gente vai fazer já já, a gente vai colocando aqueles conceitos, depois fazendo as associações, né, entre os conceitos. Então, isso também serve para fazer anotações. Treinar argumentação, quando você faz um mapa em grupo, você está dialogando. Preparar-se para avaliações, então, quando você faz, você meio que estuda mesmo, né? Aprofundar conteúdos, enfim, né, gente? E aí, desse quadro, eu fiz um mapa conceitual. Então, qual a aplicação dos mapas conceituais na educação? E aí, professores e alunos, né? E aí eu montei esse mapa conceitual, né? Eu fiz esse mapa conceitual e coloquei aqui, ó, esses em azul, como se fosse uma interseção, né, entre o que o aluno e o professor, ele pode utilizar, né? E a questão dos crosslinks, né? Também, mostrando aqui crosslink ou ligação cruzada, mostrando como o mapeador, ele se apodera, né, desse conhecimento, como ele está inteirado a esse tema, né, vamos dizer assim. E aí, gente, eu tenho aqui uma atividade, né, que eu espelhei em uma tese de doutorado, e aí, mapas conceituais com erros intencionais elaborados pelo professor, né. Então, aqui do lado esquerdo, vocês têm aqui um mapa, né, um mapa que eu peguei aqui no IMPEC, que é um congresso que houve, enfim, eu peguei esse mapa, como os nutrientes e o oxigênio chegam à célula. E aí está aqui, você perceba que aqui tem um conceito e aqui tem um número, na frase de ligação, ó, geram nutrientes. Então, esse mapa está todo numerado, as proposições. E aqui, gente, tem a prova, né? A professora, ela é uma professora que fez um doutorado junto com esse Paulo Corrêa, né, que eu falei há pouco tempo, dele, lá da USP, e aí ela colocou assim, esta atividade tem um mapa conceitual para sua análise. Aí, leia o mapa conceitual e julgue em certo ou errado as proposições numeradas sobre nutrição. Explique os erros localizados, cada erro localizado vale 0,1 ponto. E aí, ó, você tem aqui uma coluna com a numeração, né, das proposições. A gente tem, aí você vai julgar, o aluno, né, vai julgar em certo ou errado e vai marcar com X, e ele tem um espaço de ele mesmo corrigir. Então, aqui, alimentos geram nutrientes, tá certo. Aí, vai marcar certo. Aqui, nutrientes chegam pelo sistema respiratório. Não. Aí, marca errado. E aí, vai dizer que é o sistema circulatório, né? Aí coloca aqui sistema circulatório. Perceba que os mapas conceituais, na dificuldade, né, da questão da correção, de ser vários mapas para corrigir, e aí eles estão tendo essas, eu estou mostrando para vocês alternativas de trazer mapas com gabarito, né? Percebam aí. E aqui, gente, mapas conceituais com preenchimento de lacunas. Né? Então, você veja aqui um mapa conceitual de que é formado o sistema solar, né? E aí você tem, aí eu estou vendo aqui que o tempo dá para a gente ler aqui, sistema solar possui, né? Aqui está o erro, está um erro de concordância, possui satélite, sistema solar possui asteroides, sistema solar possui cometas, sistema solar, aí aqui
seria planetas, né? Porque aqui já, enfim. E aí, asteroides, cometas, planetas e satélite movem em torno do Sol, né? O Sol é uma estrela do sistema solar. E aí você perceba que tem também, né, condições de ter gabarito. E aqui, gente, é outra possibilidade, né? A possibilidade de mapas conceituais semi-estruturados, né? Então, o professor pode iniciar, né, fazendo esse estacionamento de conceitos, né, trazendo os conceitos principais da aula, por exemplo. Então, eu acabei de dar o assunto sobre citologia, e aí eu levanto alguns conceitos, né, e inicio, né, esses conceitos mais gerais, vamos dizer assim. Questão focal: qual a constituição das células? E aí você tem célula, é composta por membrana plasmática, célula é composta por citoplasma e célula é composta por núcleo. E aí diz assim, menina, é o seguinte, vocês terminam, né, colocam esses conceitos menos gerais, né, mais abrangentes, vamos dizer assim, e se vocês julgarem outros conceitos, encontrarem no livro outros conceitos que possa completar o mapa de vocês, além desses aqui, vocês podem fazer. Então, aí é outra possibilidade de você trazer, ou, por exemplo, você pode dar alguns conceitos, né? E quando você der alguns conceitos, dizer assim, faça algumas associações entre esses conceitos, né? É uma outra opção. Gente, agora eu vou mostrar para vocês, né, a instalação do CMEP2 em seu computador. Na verdade, em virtude do nosso tempo, né, que é limitado, eu ia fazer o passo a passo, né? Mas aí eu coloquei para vocês um tutorial, que eu vou colocar aqui para vocês, esse tutorial que eu fiz, e aí eu vou colocar aqui no chat esse tutorial para vocês, tá bom? Para vocês que quiserem, né, e puderem, enfim, baixar o CMEP Tools no computador de vocês, tá bom? Vou voltar aqui para a apresentação. E aí, vou desligar aqui o áudio. Olá pessoal, vamos ao passo a passo como instalar o CMEP Tools em seu computador. É um programa gratuito disponível na internet, pode baixar gratuitamente e começar a fazer seus mapas conceituais. Foi elaborado pelo criador dos mapas conceituais, Joseph Novak, e em parceria com Alberto Canhas, e é desenvolvido até hoje pelo Instituto da Flórida de Cognição Homem-Máquina. Se faz o download pelo link indicado na tela e clica em Transferências. Baixar CMEP Tools. É importante preencher com seus dados o nome, a sua organização, e-mail, identificação de usuário. Envia e clica mediante a configuração de seu computador. Clica em Próximo, seleciona que concorda com a licença de uso e Próximo. Seleciona a configuração típica de instalação e Próximo. Clica em Instalar e o programa pode ser configurado em vários idiomas. E por fim, clica na última tela e ao você ligar o computador, o CMEP Tools, o ícone, vai estar na barra de tarefas. É só clicar e fazer bons mapas conceituais. Até breve. Pronto, pessoal. Agora a gente vai, eu vou para a parte, a gente vai tentar fazer um mapa conceitual. Para isso, eu vou parar aqui a apresentação e vamos espelhar a minha tela, certo? Espelhar aqui minha tela,
na de vocês, para poder a gente tentar fazer aqui um mapa conceitualzinho, tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou fazer tela inteira, que é melhor. Vamos lá. Gente, olha, em virtude do nosso tempo, né, aí eu ia fazer, assim, o passo a passo com vocês no computador. Mas em virtude do tempo, que a gente tem as perguntas, né, que eu possa contribuir também com vocês, e aí a gente, se vocês quiserem, eu posso deixar no chat, vocês já têm meu e-mail, falar, mas eu posso disponibilizar meu contato do WhatsApp, né, posso, para a gente conversar, certo? É o 99899-1050, que a gente pode conversar depois, enfim, tirar as dúvidas da questão da instalação, certo? Então, vocês vêm aqui, ó, no iniciar, então coloca CMAP, né? Depois que vocês baixam, é super simples, e aí vai aparecer aqui, né? Aí vocês clicam, pronto. Vai aparecer aqui bonitinho. E aí, vamos tentar aqui mostrar a vocês algumas coisas, né? Porque, assim, numa oficina curta, assim, a gente não vê tudo, né, gente? Então, aqui, gente, olha só, a gente tem aqui, nessa primeira página, quando você abre o CMAP-Tools, aparece essa tela, né? Visualização de mapas conceituais. Observem, gente, que esses mapas foram os mapas que eu fiz faz um mês para cá, porque eu participei de uma disciplina que era a oficina da professora Karen, que eu até recomendo no CEMURI, e aí eu desenvolvi essa oficina lá também, no curso. E aí eu fui fazendo, né? E aí, aqui nessa área, é onde tem os recursos, ou seja, vídeos, imagens, mapas conceituais que você fez. Por exemplo, esse mapa aqui é interessante que eu mostro a vocês. Ó, esse mapa aqui foi de uma apresentação da oficina que eu desenvolvi lá. Então, olha só, só para vocês verem, eu apresentei a oficina com o mapa conceitual, né? Então, aqui, ó, tem quais os pontos relevantes da oficina Mapas Conceituais utilizando CMAP-Tools, que foi a oficina que eu fiz lá. Então, aqui, ó, nesse primeiro conceito, eu coloquei, por exemplo, toda a minha apresentação. Então, minha apresentação, né, da oficina, eu coloquei no primeiro conceito. O primeiro conceitozinho, ó, já vai aqui, você pode pegar todas as, como é que eu posso dizer, todos os recursos que você for utilizar, né? Então, você pode colocar aqui, ó. Então, teve como objetivo apresentar teoria da aprendizagem significativa, mapas conceituais, CMAP-Tools e potencialidades dos usos dos mapas conceituais. E aí, por exemplo, no CMAP-Tools, eu coloquei um tutorial, eu posso colocar um tutorial que está no YouTube. Cadê? Deixa eu baixar aqui. Está sem som, professora. Oi, Karina, seu microfone está desativado. Pronto, ok. Obrigada. Então só para mostrar a vocês aqui, né, só para mostrar a vocês que pronto, por exemplo, o próprio questionário eu posso linkar e colocar, né, no mapa conceitual, ó,
aqui foi da outra oficina. Só para mostrar a vocês isso, certo, gente? Que uma apresentação, eu podia fazer essa apresentação em forma de mapas conceituais, só para mostrar a vocês esse recurso, né, de mapas conceituais, né? Que você pode ter uma alternativa. Voltando aqui, vou tirar aqui, pronto. Aqui você pode, nesse menu arquivo, certo, gente? Você pode vir aqui, por exemplo, você quer fazer uma pasta, nova pasta. Então, você pode botar aqui uma pasta, certo? Para você colocar tudo sobre a GENAT, né? Aqui você vai fazer um mapa conceitual em relação à GENAT, você pode, você não quer, pronto, você vai e apaga, certo? Aí aqui, ó, os recursos, né? Então, adicionar recurso. Então, você baixa, né, da internet para a área de trabalho, certo? Você pode pegar qualquer recurso aqui, sei lá, qualquer recurso que você tiver no seu computador, e aí você pode baixar aqui. Não vou fazer porque, né? Então, é uma opção. Outra opção é você adicionar um link. Você vai adicionar um vídeo, algum recurso, você vai pegar a URL, né, coloca aqui e coloca o nome do recurso e coloca OK, certo? Outra coisa que a gente poderia ver aqui por exemplo, você quer imprimir esse mapa, sei lá, esse mapa aqui. Aí você vem aqui, ó, exportar, né, em PDF, imagem, você vai e coloca na pasta do seu computador e bota na prova, enfim, certo? É outro recurso. E aí a gente vai fazer agora, ó, aqui, novo CMap Tools, e aí você vai abrir essa janelinha, você dá um clique, expande a tela, né? 2 cliques, você abre o conceito, 2 cliques dentro, você vai editar, né? Você edita o conceito, você pode, de repente, pode apagar, certo? A primeira coisa que eu aconselho a vocês é salvar o mapa conceitual, porque assim, você pode iniciar o mapa, depois dar uma paradinha, e aí você só faz salvar e vai salvando, né? E se caso o programa, ele travar, por exemplo, você pode, você não perde nada do seu trabalho, né? Então, a primeira coisa, você vai lá em arquivo, salvar mapa conceitual, vai aparecer essa janelinha, e aí eu queria conversar com vocês sobre qual o tema que a gente vai fazer o nosso mapa. Eu queria que vocês falassem aí no chat. Eu sugiro um assunto que todos saibam. Pode ser escola, pode ser, mas eu sugiro, o assunto do momento é Covid, né, gente? Então, eu sugiro Covid para que todos participem, que todos, se bem que qualquer outro assunto que vocês quiserem, a gente pode levantar conceitos e fazer as associações, né, e produzir esse mapa aqui. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, vou até ver aqui o chat, o que vocês me dizem aí, gente? Dá certo fazer sobre Covid mesmo? Já estou vendo aqui que Francimeire falou que sim, Adriana, pronto, vamos fazer aqui então vamos lá. Então, eu gosto de botar mapa conceitual, vou botar aqui Covid-19, pronto. E aí, vou botar aqui o tema da nossa 21ª GENAT. Pronto. E aí, a pergunta focal, gente, o que vocês me dizem aí? Participem no chat, veja aí como é que a gente pode ver essa pergunta focal. Como é que a gente... Nossa pergunta focal... Vou botar uma sugestão aqui, tá certo? Como evitar... Deixa eu ver aqui no chat, ver se vocês... Eu vou colocar, devido à questão do tempo, tá? Como evitar a transmissão, pronto. Acho que transmissão do Covid-19. Pronto. E aí você salva. Pronto. Aí já tinha lá, porque eu treinando, né? Tudo bem, vamos lá. Pronto, ok.
E aí, pronto, gente. Aí agora, vamos aqui levantar alguns conceitos, né? Eu queria que vocês utilizassem aí o chat e as meninas aí me ajudassem, no sentido da gente, eu vou começar a colocar aqui, eu gosto muito de colocar a pergunta focal logo de primeira, né? Então, eu clico dentro 2 vezes e já coloco questão focal. 2 pontos, aí como evitar a transmissão do Covid-19. E aí eu vou colocar a gente, né? A turma que é nossa, né? Que eu gosto de colocar de onde veio, né? E a data. Hoje é 5/7/2021. Aqui. Pronto, gente. E agora com vocês, vamos colocar aqui as palavras. Vamos colocar aqui os conceitos, para a gente poder, a gente tem que fazer um estacionamento aqui razoável, ver a questão de quais os conceitos relevantes, né, para o tema. Então, assim, esse momento é um momento que a gente pode colocar qualquer conceito que vier à mente, né? E aí a gente pode utilizar ou não, né? A gente pode acrescentar, pode, enfim, a gente pode, diga aí, eu vou colocando aqui, vou ver aqui no chat que vocês, cadê? Vocês têm que participar aí, gente. Quais os conceitos que tem a ver com essa transmissão do Covid, né? A própria palavra Covid, eu já vou colocar aqui. Então, 2 cliques, aí já coloca Covid. Vamos falando aí, gente. Outra palavra, eu posso colocar o quê, gente? Diga aí, vamos participar. Olha aí, ó. Distanciamento social, ótimo. Vamos lá. Distanciamento social, muito bem, social, distanciamento social. O que mais, gente? O que evita a transmissão? Que mais? Deixa eu ver aqui no chat. Máscaras, muito bem, máscaras. Aí a gente pode também, vamos colocar aqui os conceitos menos abrangentes, né? A gente pode colocar de tecido, né? Tecido, para a gente poder, tecido, aquela M90, né? Não é, ai meu Deus, o nome daquela, N95, professora. Como é? N95. Pronto, N95, obrigada. A memória aqui está fraca. Aquelas descartáveis, também, né? Descartável. A descartável é máscara cirúrgica. Né? Então, cirúrgica. Exatamente. Cirúrgica. Pronto. E aí, gente, outra coisa que a gente pode ir levantando. Clica em cima, ó, e vai puxando, tá? Se quiser também tirar do lugar, pode selecionar, ó, vem para qualquer lugar. Certo? O que mais, gente? Vou ver aqui no chat. Uso de álcool, Lineide, higienização, muito bem. Higienização, muito bem. Pode ser das mãos, pode ser do ambiente, né? E aí a gente já pensa que, por exemplo, álcool 70, álcool 70, a gente já pensa nisso aqui, álcool 70, higienização com sabão, né? Sabão e água. Em água. Pronto, eu acho que vamos
Vamos fazer só com isso aqui, tá bom? Então, corona, né? A gente pode colocar o corona, que é o vírus. Então, corona, não sei se vocês falaram, corona, pronto. E aí, gente, percebam que o conceito hierarquicamente mais geral você vai colocar no início. Então, a gente tem o Covid, que a gente pode colocar para cá, e corona, né? A gente pode, aqui é o vírus e aqui é a doença. Para diferenciar, a gente pode até colocar doença, né? E aqui, colocar o vírus. Vírus. E aqui, opa, irá botar doença entre doença. Pronto. E aí, qual é a relação que a gente vai fazer desses dois, né? Como é que a gente vai fazer a relação? A gente pode, corona, o vírus, né? Pode causar, né? Não é assim, gente? Ó, aí você clica, né? Aí vai aparecer essa setinha, ó. É só puxar e aí coloca. Pode causar, né? Pode causar, porque às vezes não causa, né? Vamos dizer assim, pode causar, né? A pessoa estando. Vamos fazer essa relação aqui, depois a gente pode mudar. E aí, Covid, né? Covid a gente tem aqui, pode ser prevenido, né? Com distanciamento, com máscara, com higienização, né? A gente pode colocar aqui. E aí a gente dá um clique, ó, e já aparece essa setinha que você pode colocar aqui do ladinho, ou, se preferir, pode mudar, pode botar para cá, certo? Aqui clica, ó, aparece a setinha, aí já vem para cá, outro clique, já aparece a setinha, e aí você, Covid, pode ser evitado, né? Pode ser prevenido, então, pode ser prevenido por distanciamento social, máscara e higienização. E aí, aqui tem os tipos de máscara, né? Aqui a gente pode puxar para cá, ó. Pode ser, né? Ou então, máscara, pode ser a máscara, deixa eu ver aqui, pode ser feita, né? A máscara pode ser feita ou então, pode ser feita, não, pode ser, são dos tipos, né? Me ajudem aí, gente. Máscara, pode, do tipo pronto, cirúrgica N95, tecido. Pronto. Do tipo, é porque eu estou pensando aqui em verbo. Pode ser, máscara pode ser cirúrgica, né? Pode ser. Pronto, cirúrgica, pronto. Clica fora, clica dentro, ó. Aí vem aqui, ó. Show. Ok. E aqui, higienização com álcool. Pronto. Higienização pode ser feita. Pode. E aí a gente pode melhorar, né? Clica no e traz. Gente, aí tem uma caixinha. A caixinha pode vir daqui, ó. Essa caixinha vai fazer com que a gente configure nosso mapa, certo? Aqui, a fonte, por exemplo, você vem aqui, ó, em editar, você seleciona todos os conceitos, e aí você quer em negrito. Pronto, você quer em negrito. Se não quero em negrito, quero itálico. Pronto, itálico. As opções, né, gente? Sublinhado, você tira a sublinhação. Você quer uma outra cor, né, para as palavras, para a fonte, né? Isso é fonte, tá? Aí você quer
essa cor. Pronto. Não, mas vocês não gostei, não. Eu quero desfazer. Então, você vem aqui em editar e desfaz também aqui, ó. Certo? Aí você vem aqui em conceitos e você gosta muito da fonte Arial. Eu gosto muito de Arial. Aí eu nem perguntei a vocês o tamanho da fonte, viu, gente? Para que vocês estejam vendo melhor. Mas eu posso aumentar, para ficar melhor. Quem estiver vendo aí no celular, no dispositivo, né? E aí, isso aqui é uma das opções, né? Aí aqui, a linha, eu vou resolver logo aqui a linha. Ó, vocês percebam que essa linha, as setas estão chegando, ó, só em alguns conceitos. Então, para resolver esse problema, você vem aqui, ó, em linha, e aí você coloca mostrar setas se as conexões terminarem em conceitos. Você clica, ó, pronto, já. Aí você quer, aqui eu nem falei do objeto, a cor, certo? Então, por exemplo, aqui, como é um conceito bem abrangente, você coloca dessa cor. Aí, o Covid também é um conceito muito abrangente. Eu vou colocar amarelo, certo? Ou então azul, não gostei não, pronto. Botar roxo, pronto. E aí, aqui, ó, eu vou deixar branquinho. Vou deixar com a sombra, eu gosto de sombra, então eu vou botar uma sombra aqui e vou deixar branquinho, quero branquinho. Aí eu quero a caixa, ó, eu quero a caixa quadradinha, pronto. Aqui do Covid eu quero a caixinha redonda, para dar mais um destaque. Não gostei não, vai ficar desse jeito mesmo, pronto. E aí, a questão da linha, você vai lá, seleciona todos os conectores, e aí, selecionou, e aí você quer uma linhazinha mais grossa, ou uma linha pontilhada, você quer uma linha pontilhada, você quer uma linha de uma cor laranja, né? Vou botar uma laranjinha aqui, então não está muito clara, vou botar, pronto. Aí você quer, agora, sim, vamos voltar aqui para botar umas cores aqui, né? Aí eu seleciono isso aqui, aperto no Ctrl, né? O Ctrl, e aí eu quero outra cor aqui para ficar mais destacado, hierarquicamente, né? E aqui eu deixo branquinho mesmo, ou então outra cor, vocês aqui escolhem, né? E aqui, ó, CMAP, eu quero uma corzinha, vou botar essa corzinha aqui, tá? E aí, gente, aqui, ó, eu clico na área de fundo, né? E boto aqui, deixa eu ver, alterar plano de fundo. E aí eu vou botar aqui, eu já baixei, certo? Naquela parte, já baixei pelaquela outra página, né? Da visualização de mapas. E aí eu vou colocar essa figura. Pronto. Aí você vê que está um pouco grande. Então você vem aqui de novo no mouse do lado direito e coloca reposicionar. E aí, ó, você vem aqui, já dá uma, pega aqui direitinho, pronto, eu vou colocar aqui, certo? Para ficar bacana. E bota um OK, pronto. Aí agora eu quero, falou em higienização, lá eu quero que um vídeo, eu vou botar aqui, eu já baixei um vídeo sobre lavar as mãos, então eu vou botar aqui nesse conceito, então eu clico nele, no botão lá direito, e coloco adicionar, editar link. Vou pegar e vou tirar isso aqui, para ficar melhor. Adicionar, editar links para recurso. E aí você vem aqui, ó, deixa eu ver aqui, quando é que tá, deixa eu ver, lavar, um vídeo sobre lavar as mãos, eu quero colocar lá. Aí eu venho aqui, ó, pam, atualizar, e esse link vai estar aqui. Aí você clica aqui, ó, e aí você projeta, e você tem esse vídeo. Tem a propaganda, né, de sempre. Pronto. Pronto, né, gente? É só para vocês terem ideia. Vocês podem colocar uma imagem, né? Enfim, pode colocar uma imagem. Isso aqui é só um esboço, né? Vamos dizer assim,
de uma parte, assim, bem pequena desse recurso que é mapas conceituais, certo, gente? Eu peço que vocês respondam, enquanto a gente responde as perguntas, que vocês respondam um outro questionário, mais simples do que o anterior, de uma quantidade de perguntas bem menor. Eu vou parar aqui meu compartilhamento. E é isso, é um desafio, né? É um outro recurso, né? Os mapas conceituais em sala. E aí, é isso que eu trouxe para vocês hoje, em virtude do tempo, tá certo? Vou parar aqui a apresentação. Vou colocar aqui o segundo questionário para vocês. Vou pegar aqui. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Pronto, o questionário aqui, eu coloquei o nome de vocês era só para questão de frequência também, tá certo? Obrigada, Rosiane. Obrigado, Núbia, Marivânia. Agora a gente está aqui à disposição de vocês em relação à questão das perguntas, tá? A gente, graças a Deus, a gente cumpriu o horário, porque muito obrigada, viu, Raquel, Yara, Vitória. Aí eu fico à disposição, viu, Hiltner, para a questão das perguntas. Ok, Karina, a gente que agradece a sua contribuição, né, assim, riquíssimo. Aprendi muito aqui. Obrigada. Aprendi mesmo. Foi feito com muito carinho essa oficina, viu, para a Genate. Muito bom mesmo, muito bacana. E até me auxiliou com a minha filha, que a professora dela vinha solicitando, e a primeira vez que pedi um mapa conceitual, eu fiquei perdida na hora e fui pesquisar. E agora, sim, clareou bastante. Foi muito bom mesmo. Oh, que bom. Nós estamos abertos às perguntas. Nesse período da sua fala, não houve perguntas aqui no chat, mas houve uma interação bem ativa do pessoal participando junto com você na construção do mapa, e também, lógico, elogiando aí 100%. Muito obrigada. Aberto a perguntas para vocês, quem tiver interesse, levanta a mãozinha e a gente já libera aqui o microfone. Ou pode assim, perguntar no chat também. Eu conheci mapas conceituais em 2019, né? Eu terminei minha universidade, nem vi, né, mapas conceituais. E assim, em 2019, no finalzinho, que eu estava pagando uma disciplina, aí eu conheci os mapas e fiz um projeto, né, e desse projeto eu estou nesse estudo, né, sobre mapas conceituais. É desafiador, né, porque fazer mestrado, meio de pandemia, eu nem perguntei a vocês como vocês estão, né, porque é um momento especial para a gente, para todos nós, enfim, parentes perdidos, mas, assim, graças a Deus, Deus é muito bom para mim. E está dando certo. Karina teve uma pergunta aqui. Qual a diferença entre mapa conceitual e mapa mental? Pronto. Os mapas mentais, eles têm sempre um conceito central, e aí tem um leque de coisas, de ideias, como se fosse uma ramificação. Então, os mapas mentais, eles não têm... e também pode ser figuras, pode ser um substantivo, pode ser... Enfim, não tem a frase de ligação que os mapas conceituais têm. Essa seta
pode ter ou não, nos mapas conceituais tem que ter a seta indicando o sentido de leitura, que chega no conceito final, né? Então, os mapas mentais, ele, na verdade, só diz com exatidão o que ele quer mostrar, é o mapeador que vai dizer. Já os mapas conceituais, não. Os mapas conceituais, qualquer pessoa, ela pode identificar o que o mapeador quis dizer. Uma vez que diz que a Lua é um satélite natural. Então, você colocar Lua e satélite, você sabe com exatidão o que o mapeador quis dizer naquela associação entre aqueles conceitos, né? E mapas mentais, tem professores que preferem os mapas mentais, né? Eu prefiro os mapas conceituais. Eu prefiro os mapas conceituais, porque não deixa dúvida. Os mapas conceituais, eles mostram exatamente, ele externaliza com essa frase de ligação a associação entre os dois conceitos. E aí, percebam, gente, que quando o aluno, né, ele faz um mapa conceitual, ele vai dizer exatamente o que ele tem na mente, né? Quando a gente fez esse mapa sobre o Covid, a gente fez, assim, um pequeno arcabouço aí de conceitos, e a gente fez alguma associação, eu preocupada com o tempo, mas esse mapa, ele está ali, no CEMEPTUS, e ele pode ser pego a qualquer momento, né, por mim, uma vez que eu veja outros conteúdos, e aí eu posso melhorar, posso acrescentar, enfim, então, eu acho assim, que os mapas mentais, para levantamento de ideias, ele é ótimo. Então, você tem um conceito central, e aí abarca ali várias ideias sobre esse conceito central. Mas, em relação a uma relação, uma associação entre conceitos, eu acho que fica um pouco a desejar em relação aos mapas conceituais que exprime, né, expressa, vamos dizer assim, expressa a relação conceitual entre dois conceitos de uma forma clara, principalmente quando tem um verbo nessa frase de ligação, né? Não é obrigatório, mas é importante que, quando você faça essa associação, você coloque um verbo. Então, eu acho que os mapas conceituais, assim, é perfeito, gente. Eu acho, assim. Não é antigo para mim essa ideia, isso é uma estratégia, né, de ensino-aprendizagem, mais um recurso, né, que a gente coloca aqui para vocês. A gente pode fazer aquelas nossas aulas expositivas, com vídeos, com eventos, mas, assim, trazer os mapas conceituais para a sala, eu acho muito interessante, sabe? E outra coisa que eu percebo, que eu posso até, que nos livros didáticos, eu só vi um livro, né, que é Eduardo do Canto, que traz os mapas conceituais. E nessa edição agora ele trouxe perfeito, os mapas tudo bonitinho, com as setas indicando o sentido de leitura, né? A gente percebe também que já está se usando em escolas particulares, né? Porque a gente percebe o potencial que tem os mapas, né? Para o nosso processo. E outra, o aluno, ele fica protagonista, gente, ele vê, ele aprende, ele vê, é uma coisa que ele faz e vê o que fez. Então, isso, para o aluno, para o aprendiz, é muito bom, né? Eu acho, assim, para mim, então, eu fiz eu assisti uma live e fiz um mapa conceitual da live. E aí apresentei. Foi bem bacana, gente. Porque você acaba aprendendo. Você acaba aprendendo, né, aquele assunto. De uma forma significativa, né? Que é o mais interessante. Mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. No chat não apareceu mais nenhuma pergunta. Sei. Pois é, eu acho que a cada vez mais, por exemplo, os livros didáticos, né?
Os livros didáticos, eu posso disponibilizar também aqui, gente, para vocês, eu estou falando em questão de ciências, né? Tem um livro que é Amabs e Marteau, que traz para o professor de ciências todos os mapas conceituais dos capítulos, né? Mas não traz dentro dos capítulos para os alunos. Só esse de Eduardo Canto que traz. Outro é Favaretto, é outro livro que também traz orientações para o professor trabalhar em sala de aula. Mas eu vejo, assim, que ainda está tímido, sabe? O uso de mapas conceituais. Eu não sei a razão, porque, assim, você pode perguntar, achar assim, os mapas conceituais, quantos conceitos? Para trazer um mapa conceitual grandão logo? Não. Você pode ir introduzindo na sala de aula os mapas conceituais de uma forma com poucos conceitos, com aqueles conceitos mais gerais do assunto, né? E aí você vai familiarizando, né, com os alunos esse instrumento, né, de aprendizado. Então, eu não sei a razão, né, mas eu percebo, eu sou efetiva desde 2000, e só agora eu vim conhecer os mapas conceituais, e porque eu fui fazer uma pós-graduação, né. Aí, assim, eu acho que esse também foi uma das minhas como é que eu posso dizer, meu Deus, motivações para eu estar aqui. Porque como é uma estratégia nova que a gente pode usar nas nossas salas de aula, porque assim, eu lanço aqui para vocês, viu, gente, um desafio que eu até falei no curso, que tem várias meninas aqui, professoras maravilhosas, que está participando, muito bacana a participação aqui, estou vendo aqui no chat, Juliana, enfim, que a gente já até me perdi no que eu estava falando, de tão emocionada que eu estou. Como eu estava falando, eu lendo o chat e falando aqui, aí não dá certo não, porque a pessoa fica falando e vendo, eu fico doidinha mas é como eu estava falando, no curso, não lembrei ainda, meu Deus, espera aí. Juliana, você me tirou agora do... Karen, deixa eu dar só uma palavrinha enquanto você lembra. Nós fizemos o curso do NT, é um prazer revê-la aqui. Prazer foi meu, minha querida. Ver você fazendo o curso aqui para trazer para mais pessoas, né, divulgassem esse Era isso que eu estava falando, agora que eu lembrei. Então, e assim, o que a gente concluiu lá no nosso curso, né, teve a sua oficina que foi maravilhosa. O que a gente concluiu é que, assim, como você falou, o mapa conceitual, ele é muito prático. Eu acho que até as perguntas talvez não estejam chegando, porque a gente entende tão claramente o objetivo dos mapas, que fica assim, a gente fica assim, eu acho que vai, quando a gente tentar fazer, os professores, né, que quiserem usar em sala de aula, e tentar fazer, aí sim, eles vão ter um pouquinho mais de questionamento em relação à produção do mapa, porque realmente você mostrou, não é um caminho tão difícil. Mas, assim, a gente começa a mexer no site e vai aparecendo uma novidade, outra, e a gente vai querendo colocar essas novidades, e aí surge algumas dúvidas mesmo em relação a isso. Mas, assim, é um trabalho fantástico, a gente já está percebendo dentro das salas de aula das escolas privadas, o meu filho faz o 4º ano, até comentei lá, né, no curso, que já está aparecendo com frequência mapas conceituais. E é importante a gente estar inteirado com isso, porque, assim, são informações muito práticas. Eu acho uma praticidade, você tem muitas informações relevantes de uma forma muito prática, né? Aí, assim, e para concurso, quem tem vontade de estudar para concurso, ou próprio fazer cursos, né, especialização, mestrado, doutorado, acho que é uma ideia muito interessante. Parabéns de novo, viu, Karina? Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada, Juliana. Muito importante. O curso RED trouxe a gente, aproximado de tanta gente maravilhosa. Uma delas foi você, viu? Professora maravilhosa aí. Obrigada. Muito obrigada. Como você estava falando, os mapas parecem ser novo, né? Mas se percebe a potencialidade deles.
E como você bem falou, é simples, a gente não pode complicar. É uma coisa que vai ajudar o professor. Gente, olha, esse feedback, o menino fazendo o mapa, né? E você vendo ali e dando aquele feedback, você pode ajeitar aqui, leia em tal página, né? Melhor aqui nessa parte, você precisa estudar tal item de tal página, né? E aí, esse feedback ajuda no sentido de você minimizar esse tempo, né? Outra coisa bem importante que traz a significação dos mapas é a questão de que quando você, como eu falei, eu estou planejando uma aula sobre questões de gênero, certo? E aí, é um assunto novo. Eu, nesse tempo todinho, nunca dei aula sobre diversidade, né, vamos dizer assim, mas sobre questões de gênero, eu nunca dei aula sobre isso. E aí, a primeira coisa que eu vou pedir para eles é fazer em grupo um mapa conceitual. Mas aí, uma coisa e um detalhe bastante importante que a gente tem que citar e falar para vocês, é a questão de que você não pode chegar na sala de aula assim com o mapa sem fazer o treinamento com os alunos. Então, você tem que mostrar aos alunos como é que faz, a importância dos mapas, né? Uma outra coisa que está faltando na minha oficina, que eu fiquei devendo a vocês lá do curso de recursos educacionais digitais, lá com a professora Karen, é uma orientação, né? Faltou eu enviar para vocês uma folha, só uma folha, dizendo o passo a passo. Eu posso dar aqui para vocês um artigo que fala sobre as construções dos mapas conceituais, para quem quiser dar uma lida. É um artigo curto que eu posso disponibilizar aqui no chat. Mas é bem interessante você fazer esse treinamento. E esse treinamento tem que ser feito com um assunto que tem interesse dos alunos. Por exemplo, tem menino que sabe demais sobre o YouTube. Então, o primeiro mapa do aluno, faça sobre o YouTube, que você tem uma página lá. Então, tem que se familiarizar com o mapa, inicialmente, com mapas com assuntos que eles gostem. Então, tem um menino que toca violão, aí diz, faz um mapa sobre as notas musicais, ele vai colocar ele vai fazer um mapa perfeito, né? Porque ele gosta daquele assunto. Então, o treinamento, né, para você fazer esse mapa é muito importante. Então, por exemplo, vocês aqui que estiveram na oficina, então, esse treinamento, né, de conhecer quais são os elementos constitutivos dos mapas conceituais, saber o que é uma proposição, saber como construir a proposição, né? E outra coisa, eu coloquei o CEMEP-TUS, né, que é um recurso educacional digital, um software seguro, né, que é para vocês, mas a gente pode ver a realidade do aluno. De repente o aluno não tem computador, não tem notebook, não tem nada para fazer com o CEMEP-TUS, então você pode ou ver a questão do laboratório, né, de informática da escola, ou mesmo uma folha de A4, né? Essa professora que eu espelhei essa atividade, que é mapas conceituais com erros intencionais, ela é professora do estado, lá do Paraná. E ela, nesse tempo remoto, ela fez o seguinte, ela pediu para o aluno fazer o mapa conceitual numa folha de A4, e a apresentação do mapa, que também é importante, né? A apresentação do mapa conceitual foi em forma de vídeo. Então, o aluno fazia o mapa e apresentava o mapa em forma de vídeo, e ela fez um podcast, né, e esses vídeos foram colocados no podcast da escola, sei lá, dela, lá da página dela, da professora, que é de biologia. Então, percebo que tudo há, não precisa ser mapas, não, a gente começa com mapas com poucos conceitos, né? A gente começa com... Porque uma das perguntas que existe é assim, a quantidade de conceitos que a gente tem que ter nesse mapa. Gente, a quantidade depende da sua finalidade para com o mapa. Então, se eu chego aqui com um mapa enorme de conceitos, vocês iam logo estranhar, mas existe
Mas se eu estou fazendo um estudo, que eu vou para um concurso, e eu quero colocar naquele mapa todos os meus conceitos sobre determinada lei, por exemplo, que eu estou estudando, então ali eu posso colocar os conceitos que eu quiser, né? Então, pela quantidade de conceitos, você não vai errar no seu mapa. Você erra sim, se você vai trazer um mapa conceitual enorme, que não dá nem na tela do computador, que você precisa ficar movendo. Então, assim, a gente tem que ter o bom senso, né? Para a pessoa trazer um mapa da quantidade de conceitos que você acha que é interessante para aquele momento. Então, é isso. Karina, muito, muito bom mesmo, viu?